Livro do Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo 17, segundo livro da sua Bíblia. Vamos ler versículo 15. Esperar você achar, para que possamos ler juntos. Vamos fazer a leitura em conformidade. Meu amigo pastor Jean Vilela, que foi pastor aqui nessa igreja muitos anos atrás, ele sempre diz assim, antes de começar a pregar: se você tiver caneta, papel e interesse, anote. Não é assim que ele fala? Vocês lembram? Caneta e papel eu já providenciei para vocês. Agora o interesse já depende de você. Todos acharam? Êxodo capítulo 17. Amém ou não amém? Então vamos lá, acompanha aí comigo, por favor. Diz assim, no versículo 15. E Moisés edificou um altar ao Senhor. E chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. No hebraico é Yahvé Nissi. E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Não guerra de Moisés e nem guerra de Israel, guerra do Senhor. Porque quando o Senhor é a sua bandeira, ele é o seu general e o Senhor guerreia as suas guerras. O Senhor, quando Moisés levantou o altar ao Senhor e declarou Yahvé Nissi, que traduzido do hebraico é o Senhor é a nossa bandeira, Israel estava sendo liberto, ainda estava sendo liberto do Egito, estava acabando de sair do Egito. Então Israel ainda não estava consolidada, formada como uma nação, e ainda não tinha uma bandeira, como é o caso de hoje, todos os povos têm. Deixa eu contextualizar você, deixa eu te explicar o que estava acontecendo, te colocar dentro da história para você entender melhor. Israel está saindo do Egito, rumo à terra prometida, e eles não têm um rei, eles não têm um exército, eles não têm um general. E o rei Amaleque vai numa guerra contra Israel e vai atacar Israel pelas costas. Eles não provocaram esta guerra, eles não queriam esta guerra, mas o rei Amaleque, ele vai reunir o seu exército, ele tem um exército, ele tem um general, e ele vai para a guerra contra o povo de Israel. O povo de Israel não tinha condições de vencer. Mas Deus tomou a frente da batalha como general que protege o seu exército, que protege a sua nação. Deus tomou a frente da batalha e deu vitória para o povo de Israel. O rei Amaleque tinha sua bandeira. Naquele tempo, a bandeira das nações era uma haste com a figura de um animal ou de um ídolo. E quando um exército vencia uma guerra, pegava essa haste e erguia esta haste dizendo: esse ídolo nos deu vitória. Esse símbolo nos deu vitória. Moisés e o povo de Israel acabou de vencer a guerra, mas eles não têm uma haste, eles não têm uma bandeira. Então ele vai preparar um altar e vai dizer: o Senhor é a nossa bandeira. O que Moisés está dizendo com isso? A vitória do povo de Deus não vem de nenhum símbolo, a vitória do povo de Deus não vem de nenhum ídolo, a vitória do povo de Deus vem do Senhor dos exércitos, porque Ele é o nosso general, Ele é a nossa bandeira e Ele nos dá vitória contra o inimigo. Amém? Eu confesso a vocês, eu vou abrir o meu coração para vocês, como eu fiz nas 4 reuniões que eu fiz. Hoje eu falei a mesma coisa. Eu gostaria que esse esboço chegasse nas mãos do meu presidente, o pastor João Ribe Palharim, e que ele pregasse essa mensagem, não eu. Porque o pastor João Ribe Palharim, na minha opinião, é o maior evangelista do Brasil. Ele pregaria essa mensagem muito melhor do que eu. E alcançaria milhares de pessoas. Eu acredito que todo cristão deveria ouvir essa mensagem. Por isso eu queria que o pastor João Ribe pregasse, não eu. Mas o Espírito Santo me deu essa mensagem. Então, se ele quiser, ele vai fazer com que chegue em outros lugares e outras pessoas. Mas o meu compromisso hoje é com você. Deus me deu essa mensagem para pregar para você aqui na congregação. Então é para você que eu vou pregar essa mensagem hoje. O tema da mensagem é as 6 bandeiras dos cristãos. Se você puder anotar, anote, eu já deixei caneta e papel aí para facilitar para você.
Não confia na memória. Se você esquecer, você não pratica. Se você não praticar, você não vai ter resultado. A primeira bandeira é a mais importante de todas. A primeira bandeira é o Senhor. Como disse Moisés, digo eu, e acredito que você então diz a mesma coisa. O Senhor é a minha bandeira. Diga assim comigo, o Senhor é a minha bandeira. Quando nós falamos que o Senhor é a nossa bandeira, nós estamos assumindo que nós somos o povo de Deus. O povo que pertence a Deus. Em Êxodo capítulo 19, no versículo 5, Deus disse que o seu povo é sua propriedade peculiar e exclusiva. Então o povo de Deus não é um povo qualquer, é um povo que pertence a Deus, é a sua propriedade peculiar e a sua propriedade exclusiva. No 2 Crônicas, capítulo de número 7, vocês conhecem bem esse versículo. 2 Crônicas 7, versículo 14, Deus disse assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, o povo de Deus não é um povo qualquer. Nós somos um povo que pertence a Deus e somos chamados pelo nome do Senhor e o Senhor dos Exércitos. Ele é a nossa bandeira. Amém? Isso quer dizer muito mais. Isso quer dizer que nós temos uma pátria celestial. Quer dizer que nós somos peregrinos aqui nesta terra, nós estamos aqui de passagem. E o tempo de passagem aqui na terra é muito curto, é muito rápido. O nosso lar definitivo é o céu. Amém? Quero te mostrar aqui na palavra, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, para você não ficar só nas minhas palavras. 1 de Pedro, capítulo 1, ele confirma que nós somos peregrinos nesta terra. Pedro, 1 Pedro já é no finalzinho da sua Bíblia, tá? Já chegando em Apocalipse. Vocês acharam aí? Amém ou não amém? Acompanhe o que está no versículo de número 17. 1 Pedro 1, versículo 17 diz assim: e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí na carta aos Hebreus, no capítulo 11, lá na Galeria da Fé, o autor também dos Hebreus vai falar disso com mais profundidade. Vai comigo então agora em Hebreus capítulo 11, no versículo 13. Só voltar um pouquinho. Hebreus 11. Enquanto você procura, deixa eu beber uma água. Acharam? Versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Ele está falando de Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos estes. Versículo 14, olha o que ele diz: porque os que isso dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Então aqui na terra nós já temos uma pátria. Ele está falando da pátria celestial, do céu, que é a nossa pátria celestial. Quando Moisés levanta ali aquele altar e diz: o Senhor é a nossa bandeira, ele está dizendo: o Senhor é o nosso general, é ele quem guerreia por nós, assim como o general guerreia pela sua pátria. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então, se o Senhor é a nossa bandeira, pense bem, nós vivemos segundo as suas leis e não segundo os costumes do mundo. Aqui no Brasil não tem pena de morte. Nos Estados Unidos tem. Quem vive aqui no Brasil não pode viver segundo as leis dos Estados Unidos. Tem que viver segundo as leis do Brasil.
E quem vive nos Estados Unidos não pode viver segundo as leis do Brasil. Tem que viver segundo as leis dos Estados Unidos. É assim ou não é? Sim ou não? Então toda nação tem as suas leis civis, morais e éticas. Se o Senhor é a nossa bandeira, e Ele é a nossa bandeira, a Bíblia é a nossa lei. A palavra de Deus é a nossa lei. O livro de Salmos diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. No livro de Gênesis, capítulo 26, Deus disse que abençoou Abraão, porque Abraão guardou a sua lei. Então, se o Senhor é a nossa bandeira, o céu é a nossa pátria, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é a nossa bandeira. Em qualquer lugar do mundo onde o cristão esteja, seja no Brasil, seja na Europa, seja na África, em qualquer lugar do mundo, a palavra de Deus é a nossa lei, a palavra de Deus é a nossa bandeira. Todos aqui são brasileiros? Amém? Você tem vergonha da bandeira do Brasil? De jeito nenhum, pastor, eu tenho orgulho. O Brasil pode ter os seus defeitos, mas eu tenho orgulho da minha bandeira. Não é? Ser brasileiro é? É claro, tá certo. Então nós também não podemos ter vergonha da Bíblia. O cristão não pode ter vergonha da Bíblia. Não, por que você não carrega a Bíblia? Não, porque vão pensar que eu sou crente, né, pastor? E você está querendo o quê? Tem que se orgulhar dela, tem que ter prazer nela. Ela é a sua bandeira, ela é o seu código de ética, ela é a sua bússola. Você está entendendo? Ela é a sua lei perfeita que refrigera a tua alma e te ensina o caminho do Senhor. Oh, glórias! A segunda bandeira é a bandeira do seu país. A bandeira da sua nação. Anote aí para você não esquecer. Todo cristão, como todo ser humano, tem a sua pátria terrena, sua origem natural. Israel tem a sua bandeira, inclusive hoje nós temos aqui uma bandeira de Israel. E o Brasil tem a sua bandeira. Amém? O que isso tem a ver, pastor? Isso fala de origem, identidade e pertencimento. Você pode morar em qualquer lugar do mundo. Você não deixa de ser brasileiro. É a sua origem. É verdade ou não é? Você pode morar nos Estados Unidos, no Japão, qualquer lugar da Europa, mas você carrega a bandeira do Brasil dentro de você. E basta você abrir a boca que já vão identificar. Isso aqui é estrangeiro, isso aqui não faz parte do nosso povo não. Porque você pertence ao Brasil, é sua origem. É verdade ou não é? Se chegar um argentino aqui, não precisa falar que é argentino. É só começar a conversar com a gente que você já vai saber. Esse camarada é argentino. Que é sua origem. Você carrega a sua origem para onde você vai. Quem está me entendendo até aqui, então diga glória a Deus. Vocês lembram quem ganhou a Copa do Mundo de 98? Tanto tempo, né, pastor? O povo das 6:30 da manhã lembrava. Das 8 também, vocês não lembram, não? Eu lembro agora porque de manhã falaram quando eu perguntei, mas eu não lembrava. Mas eu lembro que o Brasil não ganhou, isso eu lembro. Sabe por que eu lembro que o Brasil não ganhou em 98? Eu era jovem, hein? Porque o dia que o Brasil perdeu, o dia que o Brasil foi eliminado na Copa de 98, eu chorei como criança. Chorava. E logo eu, que não sou chegado a futebol, não assisto o jogo. Assisto o jogo só na Copa e olhe lá. Mas quando o Brasil perdeu a Copa de 98, eu chorava. E meus irmãos ficavam caçoando de mim. E falavam, deixa de ser bobo, rapaz. O Brasil ganhando ou perdendo não vai mudar nada na tua vida. Mas sabe por que eu chorei? Vou explicar para vocês. Eu tinha saído do exército no final de 97. Em 98 eu ainda estava na reserva do exército. Em 97 eu tinha feito o juramento à bandeira. Então essa chama do patriotismo ainda estava acesa muito forte dentro de mim.
Quando o Brasil perdeu, eu chorei, mas não foi por causa do futebol. Foi por causa da bandeira. Eu queria ver o Brasil ganhando naquela época, a bandeira sendo erguida e todo o povo cantando o hino nacional. Então, quando o Brasil perdeu a Copa de 98, para mim, naquele tempo eu chorei, mas não foi por causa do futebol. Para mim foi como se a nação estivesse sendo derrotada e não um time de futebol. Vocês estão entendendo? Isso se chama patriotismo. Foi por isso que eu chorei naquele tempo. Hoje eu já não choro mais, mas continuo sendo patriota. Vocês conhecem o doutor Augusto Cury, não conhecem? É bem conhecido aqui no Brasil. Ele é um dos escritores que mais vende livros no Brasil e no exterior. Do Brasil é um dos que mais vende livros no exterior. Eu já gostava dele, mas depois que eu vi ele falar isso, eu passei a admirar mais. Uma pessoa falou para ele assim: doutor Augusto, o senhor vende tantos livros no exterior, especialmente nos Estados Unidos, por que o senhor não se muda para os Estados Unidos? Porque lá o senhor vai ter mais segurança, lá o senhor vai ter mais qualidade de vida. Sabe o que ele respondeu? Ele disse assim: eu não saí do Brasil porque eu amo a minha nação, eu acredito nos brasileiros. Uma pessoa que valoriza a sua identidade, a sua origem. É verdade ou não é? Sim ou não? Quem está me entendendo, diga amém. Inclusive, ele até falou dos políticos. Ele falou: ó, não aprova a política não, mas eu amo a nação brasileira, eu acredito na nação brasileira. Isso é raro, não é? Vamos aplaudir a Jesus por isso? Quem dera se os políticos pensassem desse jeito, é verdade ou não é? Quem dera se os políticos pensassem assim também. A terceira bandeira, anote aí. Por favor. A terceira bandeira é a bandeira do seu estado. E a bandeira do seu estado também remete à identidade. Tudo aqui fala de identidade. Mas ela remete à identidade no nível mais peculiar. Deixa eu dar um exemplo. Todo mundo aqui é brasileiro? Levanta a mão aí, por favor. Todo mundo é brasileiro? Então todos nós temos a mesma bandeira, a bandeira do Brasil. Lá fora nós somos representados pela bandeira do Brasil. Representa todo o nosso povo, a nossa nação. Amém? Amém? Olha aqui para mim, por favor. Mas aqui dentro tem várias bandeiras. Tem gente aqui que levanta a bandeira de Pernambuco, é pernambucano. Tem gente aqui que levanta a bandeira de Minas Gerais, é mineiro. Né? Tem gente aqui que levanta a bandeira do DF, que está aqui, a bandeira nasceu aqui no Distrito Federal. Tem outros que têm a bandeira do Ceará. A bandeira do seu estado fala do seu pertencimento. Se você tem algum baiano aqui? Tem algum baiano? Se eu falasse assim, eu não vou, claro que eu não vou falar isso, um exemplo, tá? Se eu falasse assim, baiano é preguiçoso, eu estou mexendo só com você? Estou mexendo com a Bahia toda. Estou mexendo com a sua origem. Você vai ficar chateado, porque eu não estou falando de você, estou falando do teu pai, estou falando do teu avô. É verdade ou não é? Sim ou não, gente? Isso é identidade, isso é pertencimento. E você carrega isso com você. Quando eu fui morar em Alagoas, toda vez que eu chego no lugar, eu fico aproveitando uma oportunidade para evangelizar. Aí eu fui morar em Alagoas, chegava na padaria, chegava no comércio, começava a conversar, esperando uma oportunidade para evangelizar. Aí sempre alguém perguntava assim: você é carioca, não é? Sou. Por quê? Porque o seu jeito de falar denuncia. Aí fui morar em Pernambuco. Mesma coisa. Chego no comércio, na padaria, na farmácia, e começa a conversar. Rapaz, você é carioca, não é? Sou. Por como que você sabe? O jeito de falar dá para saber. Aí vim morar no DF. A mesma coisa. Chego num restaurante, na padaria, começo a conversar, alguém sempre pergunta: você é carioca, não é? Como é que você sabe? Só pergunto, mas eu já sei a resposta. O jeito de falar denuncia. O que é isso? Diga comigo assim: identidade. Dá para conhecer o baiano pela forma de falar. Embora o pastor Everton já não dá mais, que ele já virou do Distrito Federal, já perdeu a fala da Bahia. Mas dá para conhecer o Paraíba pela fala. É verdade ou não é? Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Então diga assim comigo: isso é, mais uma vez, isso é identidade, pertencimento. Você pertence àquele lugar. Você se identifica com aquele lugar. Se mexer com aquele lugar, está mexendo com você também. Estão entendendo? Amém ou não amém? Amém?
Próxima bandeira, então. Quarta bandeira. A quarta bandeira é a bandeira da sua cidade. Posso continuar? A bandeira da sua cidade também remete à identidade, mas de uma forma mais isolada. Deixa eu dar um exemplo bíblico para vocês, que eu estou falando muito de futebol hoje, não estou? Vocês não acham que eu estou falando muito de futebol? Deixa eu dar um exemplo bíblico para vocês. Jesus era chamado de Nazareno. Até hoje, né? Onde se fala de Nazareno, você já sabe, vai falar de Jesus. E Jesus até hoje é conhecido como Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Tá vendo como você sabe? Mas Jesus não nasceu em Nazaré. Por que é chamado de Nazareno se ele nasceu em Nazaré? Jesus nasceu em Belém. Mas por que ele é chamado de Nazareno? Porque ele nasceu em Belém, mas ele foi criado em Nazaré. Ele cresceu em Nazaré, ele trabalhava em Nazaré, ele tinha os costumes de Nazaré. Então, nesse caso aqui, são duas identidades. Nesse caso aqui, são duas bandeiras, são duas camisas. A bandeira do lugar que você nasceu e a bandeira do lugar que você vive. Você está entendendo aí? É como o caso do pastor Everton. Nasceu lá no interior da Bahia, numa cidade lá no interior da Bahia. Ele carrega essa bandeira com ele. Ele sonha um dia voltar lá para a cidade dele, não é? Ó, tá dando glória a Deus. Tá entendendo? Mas ele construiu a vida dele aqui, no Distrito Federal. Aqui em Taguatinga. Os filhos cresceram aqui. Os filhos estudam aqui. Ele congrega aqui. Então, na verdade, eu acredito que ele ama. Você ama aqui também, não ama, pastor Everton? Sim ou não? Então, são duas bandeiras. No meu caso, eu nasci em Niterói. Para vocês aqui, eu sou carioca, né? Mas lá no Rio de Janeiro, no meu estado, eu sou niteroense. Porque eu nasci na cidade de Niterói. Então, eu carrego a bandeira de Niterói comigo. Eu casei em Niterói, minha filha nasceu em Niterói, comecei a fazer a obra de Deus em Niterói, os maiores acontecimentos da minha vida aconteceram em Niterói. E eu pretendo um dia, quando eu tiver que parar de viajar pelo país, voltar para Niterói e ficar em Niterói. Mas aonde eu estou, eu também levanto a bandeira deste lugar. Então hoje eu tenho dentro de mim a bandeira de Niterói e a bandeira do Distrito Federal. Um é o lugar onde você nasceu e o outro é o lugar onde você foi adotado, onde você trabalha, paga impostos, aonde você vive. Você passa a amar aquele lugar e você passa a pertencer àquele lugar. Você faz parte do lugar e o lugar faz parte de você. Vocês estão me entendendo até aqui? Amém ou não amém? Então vamos agora para a quinta bandeira, que é uma das mais importantes, né? Mais importante é a primeira. A quinta bandeira é a bandeira da família. Essa é uma das mais importantes, anote aí. A bandeira da família, ela é genética e espiritual. Não se escolhe nascer nela. Você não escolhe a família que você vai nascer. É Deus que escolhe para você. Deus escolheu a sua família. Não somos donos dela. O pai não é dono da família, ele tem uma responsabilidade grande e importante, mas não é o dono. Contrapartida, a mãe também não é dona da família, muito menos os filhos, mas todos pertencemos à família. O pai pertence à família, a mãe pertence à família, o casal pertence um ao outro e os filhos todos pertencem à família. A família é a pátria pessoal. A sua família é a sua pátria pessoal. Por ela nós devemos viver. Por ela nós devemos lutar, defender, sacrificar e amar. Assim como um soldado luta pela sua pátria, nós devemos lutar pela nossa família. Assim como o soldado defende a sua pátria, nós devemos defender a nossa família.
Assim como um soldado se sacrifica pela sua pátria, nós devemos fazer os sacrifícios que forem necessários pelas nossas esposas, filhos e família. E assim como o soldado ama a sua pátria, nós devemos amar a nossa família com todas as nossas forças. Quem está me entendendo, então, diga amém. Deixa eu dar um exemplo para você. A esposa pode estar chateada com o marido. Pode estar chateada com ele. Mas se alguém mexer com ele, ela fica do lado dele. Família é isso, né? O esposo pode estar chateado com a esposa. Mas se alguém mexer com ela, está mexendo com ele também e ele vai defendê-la. Família é isso. Os pais podem estar chateados com os filhos. Sabe aquele dia que o seu filho enche a sua paciência? Sabe aquele dia que você não está nem querendo ouvir a voz dele ou dela? Pai sabe bem o que eu estou falando, não sabe? Você ama, mas tem dia que eles vão no teu limite. É ou não é? Sim ou não? Mas se alguém mexer com seu filho ou sua filha, você pode estar chateado, pode estar com raiva, mas você vai esquecer a raiva, vai engolir tudo e você vai defender o seu filho e a sua filha. É verdade ou não é? Família é isso, gente. Quem está me entendendo até aqui, então diga glória a Deus. Sua família tem um vínculo espiritual. A sua família tem um vínculo genético. A sua família tem um vínculo cultural. Nenhuma família da terra é igual à sua. Cada família é única. Cada membro da família tem a sua identidade particular. Quem tem mais de um filho aí sabe do que eu estou falando. Quem tem 2, 3 filhos sabe o que eu estou dizendo. Nenhum filho tem a mesma personalidade do outro. Eu tenho o mesmo sangue, a mesma educação, recebeu o mesmo amor, vive debaixo do mesmo teto, mas cada um tem a sua identidade. Isso tem que ser respeitado, né? Eu sempre falo isso com a minha esposa. Às vezes minha esposa fala, não, porque eu digo assim, parei, você é você, a minha filha é minha filha, eu sou eu, cada um tem a sua identidade. Você não pode esperar que os seus filhos sejam igualzinhos a você, porque eles não têm a sua identidade, a sua personalidade. O marido não pode esperar que a esposa seja igualzinho a ele, porque cada um tem a sua personalidade. E vice-versa. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então, dentro da família, cada um tem a sua identidade, amém? Mas a família unida tem uma identidade familiar. A família tem o mesmo sobrenome. E tem uma identidade familiar. Você repara isso? Quando você visita outra família, você pode perceber, quando você vai na casa de outra família, nenhuma família é igual à sua. É verdade ou não é? Sua família é única. Ela tem uma identidade, você pertence a ela. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Ninguém é dono da família, sabia disso? O pai não é dono da família, não. A mãe também não é dona da família, não. Os filhos, muito menos. Sabe quem é o dono da família? Deus. Salmo 24, versículo 1 está escrito: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Então o dono da minha família é Deus, o dono da sua família é Deus, o dono da nossa família é Deus. Então a nossa família pertence ao Senhor e o Senhor é a nossa bandeira, a bandeira da nossa casa. Então diga assim comigo, a minha família é de Deus. Fala para essa pessoa abençoada do teu lado, diga para ela assim, a sua família é de Deus. Foi Deus que te deu, valoriza ela. Valoriza ela. Só quem não tem uma família sabe a falta que faz ter uma família. Amém? Sexta bandeira, já estou chegando ao fim, foi rápido, hein? Sexta bandeira, posso falar? Vou falar com uma condição. Se vocês lembrarem da primeira. Agora eu vou ver se vocês estão atentos. Qual é a primeira? Ah, o Senhor, muito bem.
A segunda bandeira, o país, o Brasil. A terceira bandeira, seu estado, pastor Jefferson Baiano lá atrás. A quarta bandeira, sua cidade. A quinta bandeira, família. A sexta bandeira é a sua igreja, a sua congregação. A congregação também tem a sua bandeira. E eu vou te mostrar aqui na Bíblia primeiro. Hebreus capítulo de número 10. Por favor. Abre comigo aí a escritura. Carta aos Hebreus capítulo 10. Versículo 25. Vocês acharam? Já é no final da sua Bíblia, já chegando em Apocalipse. O texto é bem conhecido e diz assim o texto sagrado: não deixando a nossa congregação, por favor, diga assim comigo, nossa congregação. Então, a congregação não é particularmente do presidente. A congregação não é do diretor estadual. A congregação é nossa, é do povo que congrega. Amém? Então, diga comigo mais uma vez, a nossa congregação. Deixa eu continuar com a leitura agora. Como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, quanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Perceba que a palavra dia aí está com D maiúsculo no final. Final da frase. Está falando o dia da volta de Cristo. Ou seja, o que o escritor, o autor quer dizer? Jesus está voltando, Jesus está às portas, os sinais estão cada vez mais claros e não é tempo de se afastar. Não é tempo de deixar de congregar. Então, quando nós vemos que um irmão, uma irmã está esfriando, está se afastando de Deus e deixando de congregar, nós temos que dar apoio para essa pessoa, admoestar, animar essa pessoa e dizer para ela: Jesus está voltando, rapaz, você não está vendo? Já está ficando cego, rapaz, está perdendo a visão espiritual, vamos ficar firme na igreja. Vamos voltar para a congregação, porque Jesus está às portas. Amém? E quando ele diz, não deixando a vossa congregação, isso aqui tem que ser explicado. Em seguida ele diz assim, como é costume de algum. Presta atenção nisso. Olha aqui para mim, deixa eu te explicar o que ele quis dizer. Ele não está dizendo aqui que a pessoa nunca, jamais vai poder sair de uma congregação e ir para outra. Não, a pessoa tem que congregar nessa mesma igreja até o resto da vida. Tem que ficar nessa igreja até morrer. Não, não é isso. Tem casos até que é impossível a pessoa continuar congregando na mesma igreja. Deixa eu te dar um exemplo. O pastor Júnior congrega aqui na nossa sede. E ele mora aqui perto, é o quê? Uns 20 minutos? Uns 20 minutos daqui. Imagina que o pastor Júnior ele vai ser transferido, trabalha numa empresa, e vai ser transferido lá para o interior de Minas Gerais. Ele não queria sair daqui da nossa sede, ele quer continuar congregando aqui. Mas se ele vai ser transferido lá para o interior de Minas Gerais, é possível ele continuar congregando aqui, em Taguatinga? Sim ou não? É impossível. Aí ele não queria nem sair daqui, nem sair da Paz e Vida. Ele ama a Paz e Vida. O que ele vai pensar? Eu vou procurar uma igreja da Paz e Vida lá para onde eu vou. Só que ele descobre que lá onde ele vai morar, no interior de Minas, a igreja da Paz e Vida mais próxima fica a 300 quilômetros. É possível ele congregar lá? Vai dar umas 3 horas e meia para ir, mais umas 3 horas e meia para voltar. É verdade ou não é? Ele vai deixar de congregar por causa disso? De jeito nenhum. Como é um cristão maduro, ele vai orar, vai pedir direção ao Espírito Santo e vai pedir para Deus mostrar para ele uma congregação próxima da casa dele que ele consiga ir sempre. Aí quando Deus mostrar para ele, o que ele vai fazer? Ele vai ficar nesta congregação e ele vai levantar a bandeira. Está entendendo? Ele vai vestir a camisa. Assim como no futebol. Tem a camisa da seleção brasileira e a camisa do time que você torce, por exemplo, o Flamengo, o Vasco ou outro.
também no evangelho tem a camisa do evangelho e tem a camisa da sua denominação. Eu pergunto a você, qual é a sua camisa? Qual é a sua bandeira? Pergunta para quem está do teu lado assim, qual é a sua bandeira? A igreja só tem um dono. Sabe quem é o dono da igreja? Opa, vocês estão muito bem alinhados. É isso mesmo. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pastor Alexandre não é dono de igreja? Pastor João Ribe Palharim não é dono de igreja? O dono da igreja é Jesus Cristo. Então, espiritualmente falando, só existe uma igreja no mundo todo. São várias denominações, mas no mundo inteiro só tem uma igreja. E quem é o fundador desta igreja? Quem é o dono desta igreja? É Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o fundador, Ele é o único dono da igreja. Amém? Mas a igreja tem várias ramificações, que são as denominações. Tem dominação para todo gosto, denominação para todo gosto. É verdade ou não é? A pessoa só não congrega se não quiser, porque tem igreja para todo gosto. Quem está me entendendo até aqui, então diga amém. Então, assim como uma cidade é formada de várias famílias, a igreja também é formada de várias denominações. A Bíblia é a nossa bandeira. E o Evangelho é a nossa camisa. Vocês estão entendendo até aqui? Sim ou não? Então, toda congregação tem a sua identidade também. Eu te pergunto esta noite. Você se identifica com a sua congregação? O brasileiro não tem a sua identidade? Sim ou não? Sim. O pernambucano não tem a sua identidade? Tem ou não tem? Tem. O carioca não tem a sua identidade? O paulista também não tem? O povo do Distrito Federal também não tem? Cada denominação, cada congregação, eu acho melhor falar assim, cada congregação tem a sua identidade. Como eu sou brasileiro, me identifico com o Brasil. Rodo o país todo, mas me identifico muito com o Rio de Janeiro, porque é o lugar de onde eu vim. Vocês estão entendendo? Quando você é de uma congregação, você tem que se identificar com a sua congregação. Se a pessoa não se identifica com a congregação, ela tem que orar ao Espírito Santo, porque tem alguma coisa de errado ali. Já pensou se você nasceu na Bahia, foi criado na Bahia, mas você não gosta dos costumes da Bahia? É meio estranho isso. É ou não é? Baiano gosta de acarajé, ué. É verdade ou não é? Sim ou não, minha gente? Eu estou falando algum palavrão aqui? Falei alguma besteira? Estou falando verdade ou não estou? Na congregação é assim, gente. Você se identifica com ela. E você passa a sentir que você pertence a ela. Qual é a única igreja aqui no Brasil que faz fogueira santa? Vocês conhecem? Sim ou não? Fala o nome para mim. Qual? Universal. Não estou aqui para falar se a Universal está certo ou errado. Mas eu sei que quem faz fogueira santa é a Universal. Então, é a identidade deles. Meu negócio aqui não é julgar a Universal. É só para vocês entenderem a minha mensagem. Entendeu? Tem igrejas, por exemplo, que trabalham muito com célula. É a identidade daquela igreja. Eu não vou dizer se está certo ou está errado. É a identidade. Quem está lá se identifica e participa. A Paz e Vida sempre foi conhecida como Ministério da Palavra. Uma das coisas que me fez ficar na Paz e Vida foi a pregação da palavra, esse cuidado com a pregação da palavra. Aí a pessoa fala assim, eu fui na Paz e Vida, mas o pastor ficou pregando 35 minutos, eu achei que ia ser 10 minutos rapidinho e já ia acabar. Não, aqui não é assim não. Aqui é Bíblia mesmo.
Aqui é capítulo, versículo, aqui é explicação, porque essa é a nossa identidade. Nós pregamos a palavra e nós vamos continuar com essa identidade. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Uma pessoa chegou para mim uma vez e falou assim, membro da igreja, pastor, eu acho que a Paz e Vida faz muita campanha, você concorda? Eu falei assim, bom, primeiro, se eu não concordasse, eu seria hipócrita, porque eu faço todas, eu sou pastor da Paz e Vida. Segundo, a minha filha, uma das pessoas que eu mais amo na minha vida é a minha filha. Ela vai fazer 22 anos daqui a 15 dias. Quando eu cheguei na Paz e Vida, ela tinha 1 ano e 4 meses. Uma criança doente, desenganada pelos médicos. Eu vivia em hospital com a minha filha doente internada. E sabe como foi que a minha filha foi curada? Fazendo campanha de oração aqui na Paz e Vida. Como é que eu não vou concordar com campanha? Então eu não faço campanha porque o pastor João Ribe manda, porque eu acredito, porque a minha filha foi curada. Eu tenho mais de 500 testemunhos gravados de pessoas que foram abençoadas fazendo campanha de oração. Então eu me identifico, eu pratico. Vocês estão entendendo? E eu participo porque faz parte da minha identidade como a Paz e Vida. Não dá para tirar a palavra. Vocês imaginam o McDonald's sem o Big Mac? É assim a Paz e Vida sem a palavra. Vai perder a identidade. Vocês imaginam a bandeira do Brasil sem o verde? Tira o verde da bandeira, pastor, vai tirar a nossa identidade. Assim também não podemos tirar a Bíblia do culto, porque essa é a nossa identidade. Você pode aplaudir a Jesus? Vocês já assistiram o filme do Luiz Gonzaga? Já assistiram o filme do Luiz Gonzaga? Não? A biografia do Luiz Gonzaga? Assistiu? A senhora também assistiu? Eu assisti um dia desses, cheguei no domingo em casa à noite, liguei a TV, estava passando. Uma cena me chamou muita atenção, eu lembrei da igreja, por isso que eu vou compartilhar com vocês. O Luiz Gonzaga, ele não criou o filho mais velho, porque a esposa dele faleceu de tuberculose, quando o filho ainda era muito novinho. E ele pegou o filho e deu para um casal de amigos criar. Porque ele vivia na estrada fazendo show. E ele tinha um sonho que ele queria que o filho dele fosse doutor e tivesse um anel de doutor. Porque ele não teve como estudar, ele veio lá do interior, do Nordeste, do sertão. E o sonho dele era que o filho fosse doutor. Então ele trabalhava muito, vivia viajando, fazendo shows e mandava dinheiro suficiente para o filho ter a melhor educação. A melhor escola, a melhor roupa, tudo. Só que o filho sentia muita falta da presença dele. O casal cuidava muito bem do menino. Cuidava muito bem, como se fosse pais mesmo. Mas ele sentia falta da presença do pai. Isso fez o menino se envolver com drogas e tudo mais. Quando o Luiz Gonzaga, o Gonzaguinha, se tornou adulto, um dia ele foi visitar o pai. Nessa época o pai estava mal financeiramente. Ele queria dar uma ajuda para o pai. E eles começaram a conversar e se desentenderam. Nesse desentendimento, o filho virou para o pai e falou assim, o Gonzaguinha disse, agora abre a carteira aí e joga dinheiro em cima de mim. Aí o pai, meio bruto, falou assim, me respeita, moleque. Por que você está falando isso? Aí ele disse assim, porque sempre foi isso que o senhor fez por mim. A única coisa que o senhor fez por mim foi abrir a carteira e dar dinheiro. Mas a presença e o amor o senhor nunca deu. Falei, como isso foi forte. Aí eu pensei na igreja, pastor, só pensa em igreja e tudo. Aí eu pensei, não é que na igreja às vezes é assim? Às vezes aí a pessoa pensa que na igreja só dá dinheiro. Pastor, eu já contribuo. Amém. Dízimo e oferta mantém a estrutura. Mas ser cristão não é só abrir a carteira e dar dinheiro. É você sentir que você pertence àquela congregação. É você se envolver com todos os projetos da congregação. Se tem um evento, eu estou lá porque eu faço parte daquilo ali. Eu pertenço àquilo ali, eu faço parte daquele povo, eu não sou um visitante. Quando nós entendemos isso, nós criamos grupos de evangelismo. Quando nós entendemos isso, nós criamos grupos de ação social.
Quando nós criamos isso, nós fazemos visitas, grupos de visitas, visitamos os órfãos, visitamos as viúvas. Quando nós entendemos isso, nós criamos grupos de oração. Quando nós entendemos isso, nós passamos a orar uns pelos outros e começamos a funcionar como uma igreja onde cada pessoa está encaixada, cada pessoa se sente útil e cada pessoa dá a sua contribuição. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Hoje, pela manhã e à tarde, eu disse para o povo aqui o seguinte: eu tenho muitos sonhos, mas um dos meus sonhos como pastor, é voltar a ser, porque eu já fui antes, é voltar a ser pastor de uma igreja que não depende do pastor. Porque o pastor é um homem de Deus, escolhido por Deus, mas é um homem. Igreja não pode depender do pastor, a igreja tem que depender de Jesus Cristo. Como é uma igreja que depende do pastor? É aquela igreja, se o pastor for evangelizar, tem evangelismo. Se não for, não tem. Se o pastor estiver fazendo ação social, tem ação social. Se não puder ir, não vai. Ninguém vai. Se o pastor puder fazer visita, vai ter visita. Se o pastor não fizer visita, então não tem visita. Então, uma igreja que depende do pastor, se o pastor morrer, acaba a igreja? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Isso é uma congregação, onde cada um de nós tem uma funcionalidade, cada um de nós assumiu a identidade, e cada um contribui naquilo que pode, para que toda a congregação cresça, para que o reino cresça, você seja abençoado, a igreja seja abençoada, a nossa cidade vai ser abençoada através da visão, do projeto e do crescimento da nossa igreja. Quem está tomando posse disso, então, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, então? Quando você compra uma coisa lá na tua casa para a tua família, a família adquire um bem, por exemplo. Você mora de aluguel e a sua família adquiriu um lote. Concorda comigo que todo mundo se alegra por causa do lote? Sim ou não? É uma conquista de família, não é? Então todo mundo se alegra, ué. Pertence à casa, pertence à família. Quando você compra um sofá novo, pensa naquele sofá, Daniele, de 5 metros. Quando abre 2 metros para você se esticar, de molas ensacadas, você nem quer ir mais para a cama. Só quer ficar no sofá assistindo lá o Brasileirão. A família toda se alegra. É ou não é? Sim ou não, gente? Porque pertence à família. Na igreja não é diferente, não. A nossa igreja não tinha estacionamento, agora tem. Vamos celebrar uma conquista da nossa igreja. Não é uma conquista minha. Vocês estão entendendo? A nossa igreja estava com a fachada toda arrebentada. Colocamos uma fachada nova. Vamos celebrar. É o seu dízimo, é a sua oferta que está sendo aplicada. A nossa igreja está melhorando. Então vamos celebrar. Amém, minha gente? Amém? Nós temos Rádio Feliz FM, 24 horas. A Paz e Vida está em quase o Brasil todo. Mas só 4 estados têm rádio 24 horas. E nós somos um deles. Glória a Deus, não é? Mas sabe o que me impressiona? Eu encontro o povo da Assembleia, eles falam, pastor, eu ouço a rádio todo dia. Eu encontro o povo da Batista, eles falam, pastor, eu ouço a rádio todo dia. Aí eu pergunto para o povo da igreja, vocês estão ouvindo a rádio? Pastor, qual é a estação mesmo? Ai, meu Deus do céu. 107.9. A rádio é sua. A rádio é nossa. Quem está me entendendo até aqui, diga glória a Deus, então. Você pode aplaudir a Jesus? Fica de pé, por favor. Fique de pé, por favor. Quem puder, é claro. A bandeira mais importante de todas é Deus, é o Senhor. Se o Senhor não for a nossa bandeira, meus amados, nada mais vai fazer sentido. Ele que sustenta a igreja, Ele que sustenta a família.
Então, antes de fazer uma oração por você agora, eu quero perguntar a você, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se hoje você quer levantar a bandeira do Evangelho e dizer, o Senhor é a minha bandeira. Se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer fazer isto hoje, o reconhecendo como Senhor e Salvador da tua vida, então ergue a tua mão direita assim para o céu. Tem alguém para Jesus? Alguém que queira declarar hoje, o Senhor é a minha bandeira? Tem alguém que estava afastado e hoje quer voltar para Jesus? Se tem, ergue a sua mão direita assim para o céu. Vem aqui para frente, nós vamos orar por você. Venha, venha, hoje tem festa no céu por sua causa. Glória a Deus.